pessoal, bom, esse é mais um tutorial que vou estar postando em breve aí na internet, no meu canal no YouTube. E nesse tutorial vamos aprender a fazer análise de tamanhos de partículas, né, por processamento de imagem usando a ImageJ ou o FEED, certo? Bom, primeiramente, o programa que a gente vai usar é esse aqui. No caso que eu vou usar é o FEED, né? FEED é uma abreviação para FEED is just ImageJ, certo? O ImageJ é um programa de processamento de imagem, open source, certo? Ou seja, código livre, que pode ser utilizado também para fazer a análise de tamanho de partículas que a gente vai trabalhar nesse tutorial. Certo? Aqui é a página principal do FEED, que você pode baixar o programa. Ele é um standalone, ou seja, você não precisa instalá-lo, né? Somente inicializá-lo, né? Bastando apenas você baixar a versão correta dele, tá? Mas pode-se usar o ImageJ também. As funcionalidades que a gente vai usar já estão instaladas tanto na ImageJ quanto no FEED, certo? Bom, eu tenho o meu FEED aqui aberto. Tá ok? Então, vamos trabalhar essa imagem aqui que eu tenho de exemplo, certo? Que são pequenas partículas, né? Pequenas esferas de gel, e eu quero saber qual é o tamanho, a distribuição de tamanho delas, né? O tamanho médio que elas possuem, né? E para isso eu tirei uma foto dessas partículas num fundo que dê contraste, um fundo preto, né? E uma escala no mesmo plano das partículas, né? Então, para fazer análise de imagem, a primeira coisa, você precisa de uma foto dos elementos que você quer medir, juntamente com a escala no mesmo plano, certo? Para não ter diferença. A escala vai servir para a gente definir a razão comprimento número de pixels, né? Ou seja, a gente precisa informar o programa quantos pixels existem numa determinada unidade de comprimento, para que ao fazer o processamento de imagem, ele possa medir, né, o tamanho das partículas, certo? Então eu tenho aqui a foto que eu vou trabalhar. A gente também vai ter que fazer um pré-processamento nessa imagem, porque a gente vê aqui que tem uma região mais clara, por causa da não homogeneidade da luz, né, no ambiente, e aqui uma parte mais escura, né, por causa da sombra da câmera. Então a gente tem que fazer um pré-processamento, senão a análise não vai ficar boa, não vai dar certo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser duplicar essa imagem. Certo? Vou deixar aqui como cópia mesmo. E vou editar ela no Paint mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa escala daqui. Tá certo? Eu vou tirar essa foto do paquímetro. Simplesmente deletando. Certo? Eu vou remover sem redimensionar a imagem, tá certo? Sem selecioná-la e redimensionar, diminuir o tamanho dela. Aqui, pronto. Tá ok. Aí eu vou substituir esse branco aqui que ficou por preto, tá certo? Por quê? O que eu quero analisar tem que estar em contraste com o fundo. Então vamos supor que isso aqui também faça parte desse fundo, tá certo? Vou salvar. Então tem aqui minhas duas imagens. Eu vou usar ambas, certo? Essa para poder criar a escala e essa aqui para fazer o processamento efetivamente. Então, estando aqui com o meu ImageJ aberto, eu venho aqui, File, Open. Vou navegar até a área de trabalho e buscar a foto que eu quero, começando com a primeira que tem a escala, né, do paquímetro. Vou abri-la, está aqui a foto, tá certo? E agora o que eu vou fazer? Vou criar a escala. Para criar a escala, simplesmente seleciono essa ferramenta aqui, que é para desenho de linhas, certo? E agora eu vou aproximar, e bem aqui no meio da foto, né, eu vou desenhar uma linha criando a escala. Eu vou desenhar uma linha de 1 centímetro, me baseando aqui pela dimensão do paquímetro, tá certo?
Eu dei um zoom aqui, certo? Então daqui de 9 a 10 centímetros tem 1 centímetro. Venho aqui e desenho a minha escala, certo? A minha reta. O mais reto possível, tá? Sem deixar serrilhamento nem nada do tipo na linha, tá? Tá aqui. Esse é meu 1 centímetro, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar a escala para ele utilizá-la. Eu venho aqui em Analyze, Set Scale. Nessa janela que aparece, ele me mostra a distância, né, desse ponto até esse ponto em número de pixels, certo? Ele pede, por exemplo, a distância conhecida. Como eu ainda não mexi, está 0. Mas eu conheço essa distância e ela é de 1, certo? 1 centímetro, unidade de comprimento, centímetro, certo? Eu simplesmente venho aqui e marco também essa caixa aqui dizendo que é global, para ele poder utilizar isso em todas as fotos que a gente for processar, tá certo? Basicamente, essa aqui é a primeira etapa que a gente concluiu. A gente já definiu a escala, que diz que tem 113,3353 pixels por centímetro, tá certo? Venho aqui, dou OK, posso minimizar essa imagem. Agora eu vou abrir novamente a outra imagem que a gente já cortou o paquímetro fora, certo? Tá aqui a imagem. Agora, o que acontece? A gente precisa fazer um pré-processamento, né? A gente tem que minimizar as diferenças aqui, né? Na verdade, maximizar o contraste. Mexendo aqui no background, eu vou homogeneizar, tentar tornar o background mais escuro possível, de tal maneira que ele possa contrastar mais com as partículas que me interessam, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter essa imagem, clicando aqui em Image, Type, de RGB, de uma imagem colorida, para uma imagem 8 bits. Você observa que ela passou para uma imagem que substitui as cores, né, por tons de cinza. Próximo passo venho aqui em Process, certo? Subtract Background. Tá certo? Aqui o que ele vai fazer ele vai trabalhar em cima do background, tá certo? Eu vou homogeneizar o background. Vou colocar aqui esse valor de 30 pixels, né, para o raio dessa rolling ball aqui. Esse aqui é um valor que eu encontrei que é ótimo, né, para essa imagem. Você pode testar diferentes valores. Não vou marcar nenhuma dessas caixas. Eu vou marcar só essa aqui, esse preview. Ele vai me dar um preview de como é que a imagem vai ficar. Como a gente pode observar, ele escureceu, né, as partes que estavam claras, tá certo? A gente ainda nota alguma diferença, mas isso aqui já é suficiente para a gente trabalhar. Vou dar um OK para manter, certo? E agora a gente vai começar efetivamente o trabalho de destacar as partes que a gente quer, certo? Nessa imagem. Ou seja, destacar as partículas, certo? Então eu venho aqui em Adjust, Threshold. Ah lá, a gente já observa que ele já marcou, né? Quando a gente move o Mesh no Threshold, o que nos interessa fica em preto e o que não nos interessa fica em branco. Na verdade, a gente pode definir isso aqui, né? Ou seja, o fundo aqui nessa configuração aqui que a gente mexe, a gente define como a gente quer mostrar, certo? Ou seja, o que está em branco é o que não interessa, o que está em preto é o que interessa, tá certo? Considerando isso aqui um background, digamos assim, colorido, escuro, né? Eu marco isso e ele demonstra dessa maneira, né, as partículas destacadas, tá certo? Você pode mover aqui para poder, de certa forma, melhorar, né, o ajuste para verificar se ele realmente está
pegando toda a dimensão das partículas, certo? Aparentemente ele está detectando tudo direitinho, vou deixar dessa maneira que está, tá certo? Vou dar aqui um apply para ele aplicar e eu posso já tirar isso daqui, fechar a janela. Bom, com as partículas destacadas, o que eu tenho que fazer agora é fazer a análise, efetivamente. Eu venho aqui em Analyze, Analise partículas, certo? Bom, como é que ele vai fazer aqui? Primeiro ele vai fazer a detecção, depois vai fazer as medidas, né? Assim, antes disso, a gente pode ver aqui em Analyze mesmo e setar as medidas que eu quero que apareçam, tá certo? As medidas de default são área, na verdade são todos esses conjuntos aqui de medidas, certo? Para análise de partículas me interessa a área, descritores de forma, certo? Perímetro, diâmetro de Fourier, certo? Esses tipos de medida, tá certo? Já está até gravado aqui no programa o que me interessa. Vou dar um OK e vou ver aqui em Analyze Particles. Nessa primeira caixa eu posso definir em questão assim de área, né, centímetros quadrados, que partícula eu quero que ele analise, tá certo? Ou seja, está de 0, ou seja, pontinhos, né, pequenos, até o infinito, né? Eu vou colocar aqui um valor mínimo, né, para que ele não pegue pontos, né, imperfeições aqui da imagem, né? Circularidade também, né? Circularidade, ou seja, o quanto é uma medida do quanto a forma ela está próxima ou distante de um círculo perfeito, certo? Sendo 0 não tendo nada a ver com o círculo e 1 sendo um círculo perfeito, tá certo? Nesse chão aqui eu vou marcar um overlay, certo? O que ele vai fazer? Ele vai aqui colorizar com um azul, né, um azul claro, as partículas que ele detectou e mediu, certo? Eu deixo aqui marcado Display Results, Summarize, Include Holes. Quando a sua partícula ela tem furos, né, ela tem, digamos assim, vazios, você clica nesse Include Holes para que ele possa preencher aquilo ali, tá certo? Para não dar erros na análise. Agora eu simplesmente venho aqui e dou um OK, certo? Esse summary aqui na verdade não serve lá para muita coisa. Vou minimizar isso. Aqui, como a gente pode observar, ó, ele tem ele marcou, né, e numerou as partículas que ele encontrou aqui, tá certo? Uma coisa interessante a se observar, ele te dá já uma tabela, né, resumindo aqui as áreas, tá certo? As áreas que ele encontrou de cada uma dessas partículas, o perímetro, a circularidade, os parâmetros de forma, né, Fourier, Fourier X, Y, ângulo de Fourier, Fourier mínimo, aspect ratio, roundness e solidity, certo? Se você quiser saber como é que esses parâmetros são calculados, você busca no manual do IMAJ, tem disponível na internet, que ele te mostra, né, quais são as relações desses parâmetros com a área que ele mede, tá certo? A partir desses valores de área, né, você pode considerar isso aqui uma esfera perfeita, né, melhor, um círculo perfeito, né, e usar a fórmula para cálculo de área, né, para calcular os diâmetros, certo? Eu posso vir aqui salvar, né? Assim, outra coisa importante se a gente observar, ele marcou todas as partículas, inclusive essa linha aqui, que não seria uma partícula, então ela está contada aqui no meio também, como a gente pode ver como ela está aqui colorizada. Isso aí tem a ver com o tamanho, né, os tamanhos mínimos que a gente pediu para fazer o processamento. Então o que eu vou fazer? Que é justamente esse aqui, ó.
esse valor pequeno aqui que a gente encontra, 0,02. Então, vou colocar um valor um pouco maior antes de salvar. Vou repetir essa análise para ele poder tirar isso daqui, certo? Vou colocar aqui 0,05, certo? E dar um OK. Olha lá, a gente já observa que ele excluiu essa linha, tá certo? E ficou somente com as partículas, que é o que nos interessa. Ok? Então agora eu posso, por exemplo, vir aqui, salvar, né? Isso aqui como resultados. Eu vou salvar primeiramente como um CSV, tá certo? Que é um arquivo de texto separado por vírgula, tá certo? Vem aqui salvar, tá certo? Vou vir aqui editar. Ele não vai abrir como planilha do Excel, ele vai abrir como um arquivo de texto. Eu vou substituir, para quê? O meu Excel ele usa o separador decimal sendo vírgula e não ponto. Então eu vou aqui substituir isso, certo? Eu vou substituir a vírgula por um ponto e vírgula, substituir tudo. E vou substituir o ponto pela vírgula, certo? Só salvar. E agora eu posso abrir com Excel, certo? E aí a gente observa que ele tabelou tudo direitinho, como a gente pode verificar aqui, tá? Então, por exemplo, para calcular o diâmetro, vou inserir aqui uma coluna. Vou colocar aqui diameter em centímetros, certo? Sabendo também que a área aqui está em centímetros quadrados. E simplesmente vou usar a fórmula para a área de um círculo, certo? Que é πr ao quadrado. No caso, como é diâmetro, vai ficar πd ao quadrado sobre 4. Então, o diâmetro vai ser a raiz quadrada 1 sobre 2, certo? É a área vezes 4 dividido por π, certo? Tá aqui o diâmetro em centímetros, certo? Tá aqui o diâmetro em centímetros calculados, certo? Considerando-se, né, que a partícula seja um círculo perfeito, né? Dependendo de como for, você pode utilizar, por exemplo, roundness, né, ou a circularidade como corretores, né, desse diâmetro. Então, cada uma das nossas partículas tem em torno de 0,4 centímetros, né? O que dá mais ou menos uns 4 milímetros, 4 milímetros e pouco. Posso calcular aqui uma média. Né? De mais ou menos 0,45 centímetros de diâmetro, certo? Não vou salvar isso agora. Ok? Então é basicamente assim que a gente faz a análise de imagens, né, para mensurar o tamanho de partículas, como a gente pôde ver aqui. Tá certo? Bom, é isso que eu queria mostrar e até o próximo vídeo.